episódio de hoje eu vou conversar com vocês sobre como saber se eu estou no climatério ou na menopausa. Primeiramente, eu queria desejar muito boas-vindas, sejam todas muito bem-vindas, mulheres que estão aqui acima dos 40 anos. E hoje eu vou iniciar uma série de episódios e nesse primeiro episódio eu resolvi falar sobre isso porque essa é uma queixa muito recorrente das mulheres e é uma dúvida que eu escuto muito em consultório. Então, por que eu resolvi trazer este primeiro assunto para vocês? Porque é um dado que me preocupou bastante, que me chamou bastante atenção quando eu fui fazer essas pesquisas, é de que no ano de 2025 nós temos uma previsão de que 1,100 bilhões de mulheres no mundo inteiro estarão passando pelo período de climatério e menopausa. Então isso quer dizer mais do que 12% da população mundial e mais da metade da vida de uma mulher, ela vai estar passando por essa fase. Então, com esse nosso envelhecimento populacional, nós queremos viver mais, viver melhor, com saúde, longevidade. Então, esse assunto ele se torna iminente para essa nossa conversa. Então, o climatério e a menopausa é uma fase que gera uma série de sintomas e de desconfortos na vida de uma mulher. Muitas vezes vocês não estão preparadas para enfrentar essa fase ou sequer sabem que estão passando por ela. Então essa fase ela vai cursar com alteração de humor, alteração corporal, sintomas como piora da qualidade do sono, perda de libido, perda de massa muscular, uma facilidade muito grande de engordar. Então, todos esses sintomas estão relacionados a essa fase da vida de uma mulher. Por esse e por outros motivos foi que eu resolvi criar um programa de emagrecimento para mulheres 40 a mais, onde eu pude mapear ao longo de todos esses anos de consultório os principais sintomas e estratégias individualizadas e que eu pudesse replicar aqui para vocês todas que estão comigo aqui hoje. Então, a partir de hoje, vocês não estão mais sozinhas. Vocês vão fazer parte de uma comunidade, de um grupo que se ajuda, um grupo que está passando pela mesma fase que vocês. Então, o Reprograme-se 40 a mais vem aí. E o meu nome é Thaís Marten, eu sou nutricionista, formada há mais de 12 anos. Há 6 anos eu atendo em clínica e o meu público expressivamente é feminino. Público acima de 40 anos de idade, e esse programa foi criado com muito carinho para vocês. E hoje nós vamos falar especificamente sobre essa fase e o porquê que a gente deve tomar sim cuidados na alimentação. Ao longo desses 12 anos de formada, eu atendi mais de 5.000 mulheres que eu pude aprender com cada uma delas e desenvolver esse programa de emagrecimento. Então, o Reprograme-se 40 a mais, ele vai ensinar para vocês algumas questões relacionadas ao climatério e à menopausa. Então, para quem não sabe, essa fase da vida ela inicia aos 40 anos e pode ir até os 65. Nesse meio tempo, uma ausência de menstruação de pelo menos 1 ano é o que caracteriza a menopausa. E durante todo esse tempo, as mulheres estão sintomáticas, perdendo qualidade de vida. E onde que entra a nutrição e a medicina nesse meio do caminho? Para melhorar a qualidade de vida de vocês. Então nós vamos trabalhar estratégias nutricionais e, para quem não sabe, um ponto muito importante é que essa perda hormonal faz com que a gente diminua muito a nossa massa muscular. Então fica muito mais fácil uma mulher ganhar peso ao longo desse tempo, ganhar gordura corporal. Então, uma das questões bem importantes é a adequação proteica da dieta nesse meio do caminho. Porque muitas mulheres chegam nos 40 anos, não sabem quanto de proteína devem ingerir e isso é um fator crucial para a manutenção da nossa massa muscular. E hoje nós sabemos que fazer essa manutenção garante saúde, longevidade, faz com que nós tenhamos menos problemas relacionados a doenças crônicas e a perda hormonal é um desses fatores que faz com que tudo isso seja manifestado. Então, assim, uma dica de ouro da nutricionista hoje. Para quem está me conhecendo agora, eu vou lançar um desafio aqui. Durante os próximos 15 dias, coloque proteínas em todas as suas refeições. Seja no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Sempre alguma fonte de um bom whey protein, ovos, carne, atum. Coloque em todas as refeições
e me digam depois o que vai acontecer. Porque essa dieta, ela garante muita saciedade, as mulheres emagrecem dentro de um processo natural, que é leve, como dizem as minhas pacientes, e inclusive eu trouxe algumas delas aqui para mostrar os resultados para vocês. Sigam essa dica e escrevam aqui embaixo depois como vocês se sentiram para mim. Se você está se exercitando, está indo para academia e mesmo assim está notando que aquela barriguinha segue um pouquinho diferente, então provavelmente você está no período de transição menopausal. São alguns anos que antecedem a menopausa, onde a gente tem uma queda da nossa produção hormonal, e isso faz com que o nosso corpo ele tenha uma modificação. Então nós deixamos de ter aquele corpo no formato que nós chamamos de pera para um corpo no formato de maçã. Isso é uma das características mais comuns do climatério e da menopausa em função dessa perda hormonal, como eu falei para vocês. Isso faz, essa gordura central, ela faz com que as mulheres tenham um aumento na incidência de doenças crônicas, por exemplo. Aumento de pressão arterial, aumento de problemas cardiovasculares, aumento de pré-diabetes e diabetes. Então, por isso que foi criado o programa Reprograme-se 40+, para que vocês aprendam estratégias para lidar e atenuar com esses sintomas que são tão comuns em mulheres de 40 anos ou mais. Bom, essa fase da vida da mulher, ela é muito sintomática. 95% das mulheres vão acabar apresentando alguns desses sintomas que eu já falei para vocês, principalmente em relação à mudança de composição corporal. Eu li um artigo numa revista renomada chamada Menopause, do ano de 2022, que fala que as mulheres nessa fase acabam engordando até 4,5 quilos de gordura. Então vocês vejam, muitas vezes até mulheres que eram magras, que nunca precisaram se preocupar com a balança ou com, eu faço 2-3 dias de dieta e já volto para o meu peso normal. Quando chegam nessa fase da vida, passam a enfrentar algumas dificuldades. E isso é muito relacionado a essa queda hormonal progressiva que vai acontecendo. Então, a partir dos 35 anos, nós começamos a ter uma queda muito expressiva do estrogênio. E o estrogênio ele é um hormônio que faz com que nós tenhamos uma distribuição de gordura corporal que a gente fala que é mais nos quadris, nas coxas, nos flancos. E conforme a gente vai perdendo esses hormônios, o acúmulo de gordura ele passa a ser central. Então a mulher passa a ficar com esse volume abdominal, volume nos seios, às vezes reclama, Thaís, a minha camisa não está mais servindo, as minhas roupas já não estão mais servindo, eu não me reconheço mais no espelho. Isso é uma das queixas que eu escuto muito no consultório. E esse aumento de gordura central, visceral, que a gente chama, faz com que aumente a probabilidade de quê? De piora de captação de glicose. Então, quanto mais gordura a gente tem e menos tecido muscular, pior fica essa captação de glicose pelos tecidos, favorecendo o quê? Com que mulheres acima de 40 anos tenham uma tendência mais fácil de desenvolver pré-diabetes ou até mesmo diabetes, que é isso que a gente conseguia ver nas gerações mais antigas. E uma coisa bem importante também nessa fase da vida é que a perda hormonal ela é um sinalizador para que a nossa genética desfavorável seja expressa. Eu vou falar isso para vocês um pouco mais adiante, mas às vezes a gente escuta, puxa vida, agora que eu estou envelhecendo é que estão aparecendo as minhas questões, né? A minha digestão já não é tão boa, eu estou com dificuldade de emagrecer. Tudo isso, gente, é expressão gênica. É a forma como aqueles genes que estavam antes quietinhos, silenciados, dormindo, foram acordados pela perda hormonal. Então, a gente vem estudando e vem percebendo que o quê? Uma estratégia com menos carboidrato, uma dieta que nós chamamos de low carb, associada a períodos de jejum intermitente, parecem ser muito interessantes para essa fase da vida. E aí que entra o nosso amadurecimento junto com a idade em relação ao comportamento alimentar, né? Então eu sempre digo para as minhas pacientes, aquele lanche que você consumia com 20, 25 anos, tomava aquela cervejinha, hoje ele tem um impacto completamente diferente depois dos 40 anos. Então a gente tem que cuidar como nós estamos evoluindo junto com a nossa alimentação. Então por isso que eu vou falar para vocês muito que essa é uma estratégia de emagrecimento onde a mulher não passa fome, tem mais saciedade, mantém a sua massa muscular. E aí você pode estar se perguntando, puxa vida, Thaís, mas isso me parece um pouco radical, eu não consigo ficar sem comer, eu não consigo ficar sem o meu chocolatinho. Calma, gente. Quem disse que não pode
organizar tudo. Hoje eu tenho uma série de pacientes que já estão nos seus resultados de manutenção. Eu vou chamar elas aqui para conversar com vocês, para mostrar esses resultados. E tem uma especificamente que eu queria contar essa história. Ela tem 65 anos, ela perdeu 25 quilos comigo, sem uso de medicamento, sem uso de nenhum recurso a mais além da alimentação. E hoje ela não usa mais o remédio para pré-diabetes, ela não usa mais o medicamento para pressão, ela acabou de fazer uma blefaroplastia, né, que muitas mulheres querem fazer, que é essa retirada, né, aqui de um pouquinho das pálpebras. E agora a gente está preparando ela, adivinha, para fazer a troca da prótese mamária. Aos 65 anos existe muita vida e vida boa para se viver. Então é esse o meu objetivo, trazer saúde, qualidade de vida para as mulheres que estão no climatério, na menopausa e no pós-menopausa também. Muitas vezes vocês têm algumas objeções que fazem com que a gente não queira ingressar nesse estilo de vida, uma mudança muito brusca. Podem pensar, ai Thaís, mas fazer uma dieta é muito caro, consultar uma nutricionista é muito caro, eu não tenho condição financeira. Então foi por isso que o Reprograme-se foi criado. Ele é um programa de fácil acesso que vocês podem seguir de qualquer lugar do mundo. Ele é um programa que eu vou explicar todas as condutas que eu tenho aqui no meu consultório, junto com as minhas pacientes, eu vou abrir para vocês. Então eu tenho mais uma dica de ouro para finalizar aqui a nossa conversa. Façam um teste. Durante 15 dias, retirem açúcar refinado de todas as suas formas e retirem farinha branca. Depois eu quero saber como é que vocês vão se sentir. Escrevam aqui embaixo nos comentários, Thaís, eu testei essa dica. E a minha mensagem final para vocês é para dizer o quê? Que a nutrição, ela não trata tudo, mas sem ela a gente não trata nada. Sejam bem-vindas, o programa Reprograme-se irá começar.